minha história, eu acho que ela talvez não difere de muitos de vocês. É um pouco difícil falar sobre a história da gente, de onde a gente veio. Eu vim de uma família onde meus pais eram todos católicos, mas não frequentantes de igreja, pessoas que por muitos momentos vivem jogos, bebedeiras, churrascos, festas, num lugar bem afastado, inclusive, onde talvez na minha infância eu não tive muita oportunidade de conhecer muitas coisas, de conhecer inclusive a cidade. Eu vinha poucas vezes, mas um dia foram na minha casa, da igreja católica mesmo, e falaram assim: nossa, você tem que se batizar, assim, assim. E foram me levando, eu fui, fiz catequese e tudo, só que eu nunca cheguei a conhecer a verdadeira palavra. Eu cheguei a me batizar, fazer crisma, e dali em diante, muitas vezes eu até duvidava de Deus, porque eu falei: o que eu vou fazer da minha vida agora? Eu me chegando aos meus 18 anos, não tinha ninguém por mim. Tipo, a minha família, eu era muito excluído dela, literalmente. Às vezes doía, depressão queria vir. Muitas vezes cheguei a bater em paredes, dar soco, murro. Uma dor que surgia dentro, um vazio. E um dia uma professora minha chegou para mim e falou assim: vai abrir as inscrições do agrícola, e eu queria muito que você fosse. Eu peguei aquela oportunidade como única. Pela primeira vez eu me destaquei sozinha lá do Abapã para a cidade. Achei o agrícola, quase perdi o ônibus para a volta, foi meio difícil. Me inscrevi lá, passei no teste, e ali começou a minha caminhada. Muitas pessoas falavam de mim, de Deus para mim, mas eu, assim mesmo, eu não tinha a mente aberta, eu não sabia quem era Deus. Eu olhava para Deus como um ser normal, ao qual eu me dirigia, ele pedia algo e ele me dava, só porque muitas vezes eu duvidava dele, porque eu não via esse mover dele na minha vida. Muitas vezes eu chegava a questionar: se tu existe, um dia me faça um grande homem, Pai. E eu tinha essa meio que uma intimidade com Deus, mas duvidando dele. Era como se eu estivesse colocando Deus à prova por causa da onde eu estava. E um dia, por uma ocasião do destino, o caminho que Deus preparou para a minha vida, Ele me coloca uma pessoa na minha vida que talvez nunca mais eu vi na minha vida, mas ela tinha sido convidada para entrar para dentro dessa igreja por uma menina que já era daqui, hoje em dia não frequenta mais aqui, mas... E ela me convidou: nossa, eu tô querendo voltar para a igreja, assim, assim, era uma namorada minha. E eu vim com ela, eu falei: não, eu vou com você na igreja, mas tipo, não era a minha intenção, eu estava vindo por causa dela. E eu vim 2 dias com ela, um dia a gente chegou e terminou o namoro, isso em agosto de 2020. Ela nunca mais apareceu na igreja e, por coincidência, tinha uma amiga minha que já tinha me convidado para vir aqui, que ela frequentava aqui, e eu continuei a vinda. Eu me batizei em outubro de 2020, 2 meses depois, e quando eu chego em janeiro, época de pandemia, a pandemia não tinha terminado ainda, muitas vezes eu trabalhava cansado, eu vinha de 15 em 15 dias na igreja, não era uma pessoa que estava aqui, não conversava com muitas pessoas, quem me conhece sabe, fiquei um tempão assim, eu vinha, sentava ali daquele ladinho, bem quietinho, voltava para casa. E chegando em janeiro eu pensei em desistir, eu pensei em parar, porque tantas coisas que a gente deixa para trás, bebida, álcool, festa, amigos, tantas coisas que eu tinha deixado para trás, naquele momento talvez estivesse me fazendo falta. E naquele momento eu comecei a olhar para mim, eu comecei a orar a Deus na minha casa. E eu comecei a falar assim: mas seria uma ingratidão minha por tudo que o Senhor fez na minha vida, porque quando eu adentrei aqui, o que me fez me batizar foi que um dia eu estava sentado lá em cima, a irmã Jacira olhou de lá de cima, daqui de baixo, e falou assim: tem um rapaz aqui, ele sofre um vazio profundo. E ela começou a falar a história da minha vida. E ela não falava que era eu, mas todo mundo levantava, erguia a mão e ninguém vinha. E eu me levantei lá de cima, desci pela escadinha e entrei aqui. Ela falou: vem aqui, filho. E a partir daquela noite, nunca mais eu perdi uma noite, uma madrugada de sono, na qual eu me acordava pela manhã e não conseguia dormir, porque minha mente viajava num espaço onde eu não conseguia entender. Eu
tinha um vazio tão profundo que eu ficava tão preocupado com o amanhã que eu não sabia para onde eu ia. E graças ao Senhor eu comecei a frequentar mais, comecei a vir mais. De repente eu estava tão enturmado com todo mundo aqui que hoje eu considero a minha família, muitos aqui. Pessoas que me acolheram, pessoas que me agradam. Hoje eu sou grato a Deus por cada instante da minha vida. E outro dia eu saí daqui, uma coisa que eu não posso deixar de contar é que eu olhei para o céu e falei assim: sabe aquele grande homem que eu queria ser um dia? Hoje eu posso não ter tudo o que eu queria ter. Talvez o grande homem que eu pensava lá era outro. Era um homem com dinheiro, um homem com uma vida que aparecesse para o mundo. Mas hoje eu sou um homem transformado por Deus. Um homem qual não acorda mais de madrugada pensando no amanhã, mas sabe que Deus está no controle de tudo. Eu acho que talvez eu não tenha contado toda a minha história, mas era a parte que Deus me tocou. Eu não estava preparado para esse momento. Eu queria deixar um versículo, se os irmãos puderem colocar para mim no telão lá, fazendo um favor. É Gênesis capítulo 2, versículo 7. Talvez Deus estivesse me preparando lá em casa antes de eu vir. Eu não sabia, mas Ele falou: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego de vida em suas narinas, e o homem se tornou ser vivo. Eu olhava para esse versículo e entendi que sem Deus não somos nada. Que a partir do momento que eu adentrei para dentro dessa porta, eu não sabia o que era, mas me empurraram lá daquelas cadeiras e falaram assim: vai lá na frente. E eu estava vindo aceitar Jesus sem eu saber. E quando eu aceitei Jesus, eu acho que a minha vida se transformou, porque Deus soprou o Espírito de vida em mim. E hoje, graças a Deus, eu tenho uma vida transformada. Acho que era isso. Agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço a cada um.